pastor Neito que vai trazer a palavra. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de pedir que a Karencita, eu não sei onde ela está agora ali. Vem cá, Karencita, por favor. Por favor. Gente, nós temos... Obrigadão. Ready? Ready. Ok. Nós temos muitas pessoas queridas vindo de várias partes do Brasil e do mundo aqui. We have a lot of beloved people that have come from all over the world to be here. E eu gostaria de apresentar para a igreja à medida que nós vamos passando os dias do retiro, né, para vocês conhecerem essas pessoas. During these next days of the retreat, I want to introduce these people to you. Perfect. Oh, thank you. Mas eu gostaria de começar essa manhã falando da Karen. But I'm gonna. This is mean. He said, but today I'm just going to start with Karen. A Karen, como muitos de vocês já conhecem, ela é muito especial para nós porque Deus nos enviou ela no momento crucial da nossa história como igreja. Can you remember all that? She came to us at a really crucial time in our Church when we were developing, Yeah. and most of you know her. Yeah, perfect. Esse momento especial foi durante a construção do nosso prédio lá em São Vicente. And this special time was the time of the building of our church in São Quando a Vicente. Karen ela se voluntariou para nos ajudar a construir, nós não tínhamos um centavo. When she started, we didn't have one penny. Mas o Senhor começou a prover e ela, graças a Deus, Deus usou a vida dela para construir o prédio que a gente se reúne hoje. I forget what you said. Ok, eu vou falar de novo. Eu vou falar novamente. Então, até eu esqueci. Mas quando ela veio até nós não tínhamos um centavo, certo? When she came to us, we didn't have a penny. Mas através da oração, Deus começou a prover para nós. E através do trabalho das mãos dessa mulher, Deus construiu o prédio que a gente se reúne hoje. Exactly. So through prayer, God provided for us, and through her hands, God built us a building. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Nós somos muito gratos a Deus pela vida dela, não é? We're very thankful for her life. Yeah. So, ela veio da Alemanha, foram várias horas de voo só para estar conosco aqui. She came to us from Germany, spending many hours on the plane. E ela só vai ficar esse período do retiro conosco, né? Uma pena. She's only staying this time of the retreat. What a shame. Então, se você puder derramar todo o seu amor e gratidão que você tem a Deus sobre a vida dela nesse tempo, aproveita, tá bom? So just share all your love with her that you have. Take advantage of this time to be with her. Good, Karen. E agora eu vou falar sobre a nossa primeira sessão essa manhã. Okay, now I want to talk about our first session today. Antes eu quero lembrá-lo sobre o tema do nosso retiro. I want to remind you about the theme of our conference. 2 Pedro 3:11. 2 Peter 3:12. E fala, eu vou ler para você o versículo. He's going to read it. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Se alguém puder ler o versículo em inglês, I thank you. Yes, better? Okay. Alguém pode ler o versículo em inglês, please? Yeah.
Amém. Thank you, Caio. So, a gente vai falar nesses dias, hoje, sobre santificação. So we're going to talk through the next days and today through sanctification. Amanhã nós vamos falar sobre os dons espirituais. And tomorrow through the spiritual gifts. E no dia seguinte, nós vamos falar sobre a grande comissão. And the next day we'll talk about the Great Commission. E o nosso desejo é que Deus ele possa completar a boa obra, né, uma boa obra em nossos corações esses dias. And our hope is God will do a complete work in our hearts in these days. Amém. Eu gostaria de falar sobre a nossa primeira sessão agora. I want to talk to you about the first session right now. Quem vai nos entregar a palavra é o pastor Nathan Cage. And Brother Nathan is going to share the word with us today. Ele também veio com toda a família dele lá do Paraná, de Campo Mourão, Paraná. He brought his whole family all the way from Paraná, Dirigindo uma van. in a big van. Então, ele merece bastante do nosso carinho, né? He deserves a lot of our love. E ele é um grande amigo, né? He's a great friend. Não é alguém difícil de você conectar o coração, porque ele ama Jesus e ama pessoas. He's not difficult for you to connect with because he loves God and he loves you. Love people well. Or loves people. So, eu estou muito feliz e empolgado por esse tempo. So it's my pleasure to bring him up at this time. Ok, vem cá, Nate. Thank you, Ken. Você pode ficar com Thank you very much. Muito obrigado. I love you guys so much too. Eu amo muito vocês também. I love Celso. Eu amo o Celso. I love to be here with you guys. Eu amo estar aqui com vocês. Last year, I told you guys I would bring my family, O ano passado eu falei que eu ia trazer minha família, não falei? and I did. Eu fiz, eu cumpri. Right? It's a miracle. Esse é um milagre. Anytime my family travels anywhere, it's a miracle. Com certeza, sempre que minha família viaja é um milagre. So praise the Lord that we're here. Então eu louvo ao Senhor porque eu estou aqui. And I'm so excited about this time. E eu estou bem empolgado em relação a esse tempo. I love being with you guys Eu amo estar com vocês. because I always end up stealing people. Porque eu sempre acabo roubando pessoas. My whole staff in Campo is made up of people from São Vicente. O meu staff inteiro em Campo Mourão é feito de pessoas de São Vicente. So if anybody wants to go to Campo, Então, se alguém aqui hoje interessado a ir para Campo Mourão, where's Hudson? He doesn't like me anymore. All right, we're taking lists. We're taking names. a gente está anotando os nomes, tá bom? So, it's dangerous to send your students to the school Então, resumindo, é perigoso enviar pessoas daqui para a escola lá, because we might keep them. porque a gente pode segurar eles com a gente. But we're super excited. Mas a gente está muito empolgado. Vini's here. O Vini está aqui com a gente. Vitor and Simone couldn't be here, O Vitor e a Simone não puderam vir, but they miss you guys. They love you guys, mas eles sentem falta de vocês, amam muito vocês. and I need them there. E eu preciso deles lá comigo. So, thank you for sending them. Então, obrigado por enviá-los. So, let's go back to 2 Peter chapter 3. Vamos voltar em 2 Pedro, capítulo 3. And let's pray one more time. Então, vamos orar mais uma vez. Lord, we're so thankful for this opportunity Senhor, nós somos muito gratos por essa oportunidade. that we can get away from our busy lives Que a gente pode se afastar da nossa vida ocupada that we can spend time separated to be with you. e a gente pode separar esse tempo para estar contigo. And I pray that that would be the purpose of this time, Eu oro que esse seja o propósito desse tempo, that this time of fellowship would be amazing, the time of fellowship that you would use it, e que esse tempo de retiro seja um tempo maravilhoso de comunhão que o Senhor vai usar. but
we want to meet with you. Nós queremos nos encontrar contigo. We need more Jesus. Nós precisamos mais de Jesus. And so we pray that these times that we spend in the Word, Então nós oramos que o tempo que nós gastarmos na tua palavra, that you would speak to us, o Senhor fale conosco. that you would work in our Que o hearts. Senhor trabalhe em nossos corações. We don't want to just retreat from the difficulties of life. Nós não queremos, ó Deus, ser detidos pelas dificuldades da vida. We want to come and meet with Jesus, Mas nós queremos vir e nos encontrar com Jesus. so that we can be more prepared to go back to our lives. Para que a gente seja mais preparado para voltarmos para a nossa rotina. So I pray that you would use this study now, Então eu peço, usa esse tempo agora that you would speak to our hearts, para falar ao nosso coração, that you would change our lives. para mudar as nossas vidas. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. So the theme of the retreat, O tema do retiro, as was just mentioned, como foi mencionado, is this verse in 2 Peter 3. é o versículo de 2 Pedro 3. And in context, E no contexto, Peter's talking about how the Lord is coming back. Pedro ele está falando sobre o nosso Senhor Jesus, a volta do nosso Senhor Jesus. And how we need to live prepared for the return of Jesus. E como nós devemos viver e estar preparado para a volta de Jesus. And then he says we need to live in sanctification. E ele diz que nós devemos viver em santificação. And so our theme for today Então o nosso tema do dia is sanctification. é santificação. So we're going to talk a little bit about that. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. And it's in context of thinking about the Lord coming back. Então o contexto é em relação à volta do Senhor. That we have a limited time. Nós temos um tempo limitado. And understanding that it's a limited time, E entendendo que é um tempo curto, we need to live a certain way. nós precisamos viver de certa maneira. We don't know the time, Nós não sabemos a exata hora. and we can't control the time. E a gente não pode controlar o tempo. When we made the trip over yesterday, Ontem, enquanto nós viajávamos para cá, we have a van full of children. nós tínhamos uma nossa van cheia de crianças. And it was good. E foi bom. We survived. A gente sobreviveu. Vinny sent me a message yesterday and he said, "How's it going?" O Vini me mandou uma mensagem ontem e perguntou como é que vocês estão. And I said, "We're surviving." Eu falei, estamos sobrevivendo. We made it. We arrived. Nós chegamos, né? Isso é bom. But it was good. It was a good trip. Mas a viagem foi boa, foi uma boa But viagem. about an hour into the trip, Mas enquanto eu viajava, so it's a 12-hour. It took us 12 hours to get here. foram 12 horas de viagem. And about 1 hour in, E a 1 hora de viagem, the kids started asking, "When do we get there?" as crianças já perguntaram, e aí, a gente está perto de chegar? Quando a gente vai chegar? And they would say, "How many minutes?" E aí eles perguntavam, quantos minutos mais, papai? There's still a few more minutes. E eu falei, muitos mais, filho. And Bella, she's the youngest. A Bela é a menor, né, a caçula. She's 3 years old, Ela tem 3 anos. and she shouldn't be spoiled, Ela não deveria, né, ser mimada, but she is. mas ela é. She has 8 older siblings, Porque ela tem 8 irmãos mais velhos giving her everything she wants. e eles dão para ela tudo que ela pede. And so she has a gift, Então ela tem um dom, not a spiritual gift. não um dom espiritual. She has a gift of manipulation. Ela tem o dom da manipulação. She's really good at it. Ela é ótima nesse dom. And we're trying to break her of that. E a gente está tentando quebrar isso nela. But we're driving, right? We're like an hour into the trip, Então a gente está dirigindo já 1 hora de viagem. and the kids are asking, "When do we get there?" As crianças me perguntando, e aí, tá perto de chegar? We're like, "A little bit longer. Eu falei, não, um pouquinho mais, um pouquinho Just mais. have a little patience." Só tenham paciência. And then I would say how long is left. E aí eu falava o quanto tempo a gente ainda tinha de viagem. We pra had the ele. GPS in the front, on the phone, O GPS ali no celular tava falando pra gente. and it says how long is left. E ali diz, né, quanto tempo de viagem você ainda
ainda tem para And so percorrer. the kids would like tell the other kids how long it is. E as crianças contavam para as outras, né, o tempo que ainda faltava. And then Bella would be like, "Are you kidding me?" E a Bela era aquela que falava, vocês são de brincadeira comigo. She said, and she would say, "That's a long, 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 long E o time." modo que ela falava era assim, mas vai demorar muito tempo. And then she tried to make a deal with us. Então ela tentava negociar com a gente. And she tried to say, "How about just 5 minutes?" Ela falava assim, que tal você me dizer 5 minutos? Like she was trying to manipulate time on her behalf. Ela estava tentando manipular o tempo para que ela fosse favorecida. Because she has a desire. Porque ela tinha um desejo. She wants to be out of the car. Ela queria sair daquele carro. And so she's trying to manipulate time Então ela tentou manipular o tempo to get what she wants. para conseguir o que queria. Now, we don't have that control over time. E nós não temos esse tipo de controle sobre o tempo. Trust me, if I did, it wouldn't have taken 12 hours to get here. Olha, você pode confiar, porque se tivesse eu não ia demorar 12 horas para chegar aqui não. But we don't have that power, right? Mas nós não temos esse poder, certo? We're subject to time, Nós estamos sujeitos ao and tempo. we're subject to God's plan. Nós estamos sujeitos ao plano de Deus. And so we have to live inside that reality. Então nós devemos viver dentro dessa realidade. And since we're in that reality, Porque nós estamos nessa realidade, what we can control, porque nós não podemos controlar, but there is something we can control. existe uma outra coisa que a gente pode controlar. We can control how we live in that A time. gente pode controlar como nós podemos viver nesse tempo. And so that's what Peter's telling us here. Então é exatamente sobre isso que Pedro está nos contando He aqui. says there is a time, Ele está falando para a gente, olha, existe um tempo. you don't know when that time is coming, Você não sabe quando vai ser esse tempo, and so you need to live the right way now. mas você precisa viver da maneira correta agora. And he says we need to live in sanctification. E ele diz, você deve viver em santificação. And so understanding the times, Então, entendendo os tempos, we have to ask that question to ourselves. nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. How are we living? Como que eu estou vivendo? We, as Christians, Nós como cristãos, we have been saved by God's grace. nós fomos salvos pela graça de Deus. We know that Jesus is coming. Nós sabemos que Jesus está vindo. We know that he will judge the world. Nós sabemos que Jesus vai julgar esse mundo. And so we have to ask that question. Então nós precisamos fazer essa pergunta. How does that affect my practical day-to-day life? Como que isso afeta o meu modo de vida? And so we need to live holy. Nós precisamos viver em santificação. We need to look at how we're living Nós precisamos olhar o modo que estamos vivendo and see if we're living the right way. e observar se estamos vivendo da maneira correta. So what does it mean to be holy? Então, o que significa ser santo? I think we have to be careful with words. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Sometimes I grew up in the church. Eu cresci dentro da igreja. And so there's certain words that we hear, Há algumas palavras que nós ouvimos and because of the way it's been used, e por causa do modo que elas são usadas, we can have a wrong idea of what it means. a gente pode ter a ideia errada do que significa. Holiness Santidade or sanctification, ou santificação it was always a really heavy word é sempre uma palavra pesada for me, para mim. in the sense that it means like you have to stop doing everything wrong No sentido de que você deve parar de fazer tudo que é errado. and you have to live perfectly. E você tem que viver perfeitamente. And we want to understand the right balance of that. E eu quero que a gente entenda o equilíbrio correto disso. We do need to live the right way. Nós realmente precisamos viver da maneira Let's correta. look at a verse in 1 Corinthians chapter 1. Esse é o primeiro versículo, né? I want to see a verse in 1 Eu Corinthians quero ver um versículo em 1 Coríntios, chapter 1, capítulo 1, and it's the second verse. So this is Paul writing to the Corinthians, Aqui está Paulo escrevendo aos Coríntios, and he tells us who this letter is written to. e ele nos conta para quem essa carta é escrita. And he says something interesting here in this verse. E ele fala algo interessante para nós nesse versículo.
He says, to the church of God in Corinth, Ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. he says, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy. Ele fala aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. And so he says two things about sanctification here. Ele nos fala duas coisas sobre santificação aqui. He first says, to the sanctified in Christ Jesus. Ele primeiro fala aos santificados em Cristo Jesus. So the first application here A primeira aplicação aqui is that we are sanctified. é que nós somos santificados. We are made holy Nós fomos feitos santos in Christ Jesus. em Cristo Jesus. In the moment that we're saved, No momento que nós fomos salvos, he already made us holy. Ele já nos tornou santos. It's something that has become our reality in Christ. É algo que se tornou a nossa realidade em Cristo. But he doesn't stop there. Mas Ele não para aí. He says to those who have been sanctified in Christ Jesus, Ele fala aos santificados em Cristo Jesus. and then he says, and called to be holy. E ele continua falando e chamados para serem santos. So then there's a work that comes after that holiness. Então existe uma obra que acontece após essa santificação. So you are holy, Você é santo and you're called to be holy. e é chamado para ser santo. So you in the moment that you're saved, you were sanctified by God. Então no momento que você é salvo, você é santificado por Deus. And now, every day after that, E agora, a cada dia depois disso, I'm learning to live that out practically. nós estamos aprendendo a viver essa santificação na prática. The reality has already happened. A realidade, ela já aconteceu. Before God, I've been sanctified. Em Cristo nós fomos santificados por Deus. But now I'm in a process of letting that come out of my life. Mas agora nós estamos no processo de como essa santificação vai ser vivida nas nossas vidas. And so that idea of being sanctified, Então a ideia de ser santificado it's the idea of being separate. é a ideia de ser separado. You're separate for a purpose. Você foi separado para um propósito. And there's an idea that always comes into my mind. Existe uma ideia que sempre vem na minha mente. It's probably not the best example to use, Talvez não seja o melhor exemplo a ser usado, because you guys will see my heart. porque vocês vão ver o meu coração nele. I have to confess my sin Eu vou to use this ter, example. eu vou ter que confessar o meu pecado para vocês, para que eu possa usar esse exemplo. So I'm going to say something, but just have patience for me to explain it. Eu vou então dar o exemplo, eu vou fazer a minha confissão, mas eu peço paciência para vocês, para que eu possa me explicar. So the way that I think of it is that my iPad is holy. Então, o modo que eu entendo é que eu penso que o meu iPad é santo. No, I know. Hold on. Just wait. Don't judge me yet. Mas espera aí, só um minuto, não me julguem ainda. I know you guys are thinking I'm a sinner. You're right. Eu sei que vocês estão pensando agora, esse realmente é pecador. So- Vocês estão corretos. So my kids do school on the computer. As minhas crianças, elas fazem a lição na escola no computador, no meu computador. And they have iPads or computers. E eles têm também o iPad ou computador. And my kids have an incredible gift Mas meus filhos, eles têm um dom incrível of making things not work, de fazer com que as coisas não funcionem corretamente. especially at school time. Então, principalmente na hora da escola. And so I don't know how it happens. Everything breaks when it's time to do Eu não school. sei porquê, mas sempre que chega a hora dele fazer lição da escola, as coisas quebram. And so my iPad, Então, o meu iPad, it's not used for the kids' school. ele não é usado para a escola das crianças. My iPad is separated. Ele é algo que é separado. It's holy to its right purpose. Ele é santo porque ele tem um propósito específico. It's not for common use. Não é para uso comum, não. Right? My iPad's separated for the right use that I know it can be used for. O meu iPad ele é separado para o uso específico e é o uso que eu tenho para trabalhar nele. And so that's the idea here of sanctification. Então, para vocês entenderem, essa é a ideia da santificação. We as Christians have been bought at a price. Como cristãos, nós somos comprados por um preço. And so we are separated unto God, Então, nós fomos separados por Deus. and we're no longer for common use. Então, agora nós não vivemos mais para uso comum. And so
we now have to live this process of sanctification, Então agora, nesse processo de santificação que nós devemos viver, where we're learning to live separate for what God has for us. nós estamos aprendendo a viver para o propósito que Deus nos separou. And so there is the idea of we need to stop sinning, Existe nessa santificação a ideia de não pecar. as Christians. Absolutely, we have to be in that process. Como cristãos, com certeza absoluta, todos nós devemos estar nesse processo, Seeking to live in purity. numa busca de viver em pureza. We can see that in 1 Thessalonians chapter 4. Você pode ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Let's look isso. there. A gente pode olhar agora. 1 Thessalonians chapter 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4. and it says, "It is God's will that you should be sanctified." Which verse? 1 Thessalonians 4:3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. So, the will of God for your life. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. We spend a lot of time thinking about what's God's will for our life. Eu acredito que muitos de nós passamos muito tempo pensando qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Here's one. Aqui está uma delas. Be sanctified. Sejam santificados. Be separated for God. Vivam separados para Deus. And then he goes on to explain what that looks like. E ele segue explicando como que é isso, o que é isso. And he talks about sexual immorality. Ele fala sobre imoralidade sexual. He says to live in a holy way, Ele fala em viver de maneira santa, not obeying your own passions, não obedecendo suas próprias paixões carnais, not doing wrong to your brother. não fazendo mal para o teu irmão. And so sanctification does look like stopping to sin, Então, santificação tem sim uma aparência, significa parar de pecar. but I kind of want to look at a different aspect of sanctification. Mas eu quero olhar também eu quero dar com vocês um olhar diferente para a santificação, Because there is the danger together with this porque existe um perigo que vem junto com isso. when all we focus on is that we would stop doing wrong. Porque quando o nosso foco se torna parar o que estamos fazendo de errado, We could miss the most important thing. a gente pode perder aquilo que há de mais importante. And so I remember how Jesus talked to the Pharisees. E eu me lembro de Jesus falando com os fariseus. And he said in Matthew 23 verse 27, E ele fala em Mateus 23, versículo 27. he says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You're like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of dead men's bones." Ele fala: vocês fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas são podres por dentro. And so there's a danger when we look at just don't do wrong things, Então há um perigo quando a gente olha para essa santificação apenas como não fazer coisas erradas. that we can make this thing look beautiful on the outside, Porque a gente pode fazer as coisas parecerem perfeitas e bonitas externamente, but on the inside it's completely dead. quando aqui dentro há somente morte. And that's not at all God's idea for us in sanctification. E essa não é jamais a ideia de Deus para nós sobre santificação. We don't want to just look good on the outside. Nós não queremos parecer bonitos do lado de fora. God wants to do a complete work inside our hearts Porque Deus quer fazer uma obra completa dentro do nosso coração, to make us completely new. para que a gente seja completamente novo. And so I think that we have to be separated from the world, Então nós precisamos estar separados do mundo. right? So that's one idea of sanctification. We're separated from the world, Essa é uma ideia sobre santificação, estar separado do mundo, but I think there's a great power when we're separated to something. mas existe um grande poder quando a gente é separado de algo para outra coisa. Paul says in Romans chapter 1 that he's separated unto the gospel. Paulo ele nos fala, Romans chapter 1 verse 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, nós fomos separados para o evangelho. That was Paul's calling.
Esse foi o chamado de Paulo. It's a positive kind of separation. É uma separação com um aspecto positivo. It's not just don't do this thing, Não é uma separação negativa no sentido não faça isso. but I'm separated for a purpose. Mas o sentido é positivo. Você está sendo separado para um grande propósito. And I'm separated unto God. Você está sendo separado para Deus. And so when we're separated unto something, Então, quando nós somos separados para, I think there's a greater strength, existe uma grande força and I think there's a greater motivation. e existe uma grande motivação também. I love the example of marriage. Eu amo o exemplo do casamento. Marriage is a relationship, Casamento é um relacionamento. and it's an amazing opportunity that we have E é uma grande oportunidade que nós temos to learn about our relationship with Christ. de aprendermos sobre relacionamento com Cristo. In marriage, there are rules. No casamento existem regras. I think there's rules. Eu acho que sim. Eu acredito que no casamento há regras. I mean, there's some basic ones. Existem regras básicas. I can be intimate only with my wife. Eu só posso ter intimidade sexual com a minha esposa. That's a rule. É uma regra do casamento, Right? And, certo? there's a rule that my time no longer belongs to me. E existe uma outra regra. O meu tempo não pertence mais a mim, I am now married. porque agora eu estou casado. I remember when I first got married, Eu me lembro quando eu me casei. that was a difficult lesson to learn. Foi uma lição difícil essa para que eu aprendesse. I was serving at the church, Eu estava servindo na igreja and I would stay at the church much longer than I should have. e eu ficava na igreja por mais tempo do que eu deveria. And my wife reminded me E a minha esposa, ela me lembrava: that I am married ei, você está casado. and I'm not my own. Você não pertence mais a você, não. And so I have to follow the rules of marriage. E você tem que seguir as regras do casamento agora. But in marriage, No casamento, my lifestyle has to change. o meu estilo de vida precisa mudar. Not because of rules, Não por causa das regras, but because of love. mas por causa do amor. Right? If I'm going to get married, Certo? Porque se eu vou me casar, I'm not going to get married to a list of rules. eu não vou casar com um monte de regras. That it doesn't make sense. Porque não faz sentido You're going to isso. get married and you now have to share all of your money. Porque você quer se casar e você vai ter que dividir todo o dinheiro agora. You're going to have to give all of your energy, all of your time. Você vai ter que dar toda a sua energia e todo o seu tempo agora. There's a phrase that is used in English. Há uma frase que é usada em inglês. I'll just prepare you really quick. This is the worst phrase ever. Estejam preparados para isso, porque essa é a pior frase que eu já ouvi. There's these bitter old guys Existem esses homens amargurados that talk about their wife, que comentam sobre a esposa and deles they call their wife the old ball and chain. e eles chamam a mulher deles dessas bolas de prisioneiro amarrada no calcanhar. It's an actual phrase. É uma frase comum. Like as if now I'm married, É como se eles pensassem, ok, agora que eu estou casado, so I'm in prison eu estou numa prisão. and I can't do anything. Eu não posso me mover, não posso fazer nada. I think those people probably don't have a very good marriage. Eu acredito que Don't have a good marriage. eu acredito que esses homens que falam isso não têm um bom casamento. Right? Because they didn't understand a relationship. Porque eles não entenderam o que é um relacionamento. Marriage is incredible. Casamento é incrível. Marriage is a gift. Casamento é um presente It's de a Deus. blessing. É uma bênção. Because love exists there. Porque existe amor ali. Because relationship exists Porque there. existe relacionamento ali. I'm willing to give up my time. Eu estou desejoso de abrir mão do meu tempo. I'm willing to give up my energy Eu estou desejoso de gastar minha energia. because I'm married to the most amazing person I know. Porque eu me casei, eu me tornei com a mulher mais incrível que eu já conheci. I love her Eu a amo. and I want to give up myself for her. E eu quero abrir mão de mim mesmo por ela. And so that's where the strength of marriage comes from. E é desse desejo que vem a força para o casamento. I do have to
absolutely stop doing certain things. Com certeza, existem coisas que eu preciso parar de fazer. But when I look at what I have to give up, Mas quando eu olho para aquilo que eu tenho que abrir mão, compared to what I get, comparado com aquilo que eu tenho agora, there's no comparison. não há nem comparação. Of course I want to be separated to my wife. Porque é claro que agora eu desejo estar separado para minha esposa. And so the strength of marriage Então a força do casamento, doesn't come from rules. ela não vem das regras. It comes from a love for my wife. Ela vem do meu amor pela minha esposa. And so that's the main idea for sanctification. Então essa é a ideia principal sobre santificação. What Jesus teaches us O que Jesus está nos ensinando is that we must be changed. é que nós precisamos ser transformados. But it's a change that happens in the heart. Mas é uma mudança que acontece no coração. The nation of Israel was under the law, A nação de Israel estava debaixo da lei. and the law was strict. E a lei ela era rígida. And sometimes when we think about grace, E às vezes quando a gente pensa sobre a graça, we think that means we have to do less. a gente pensa que isso significa que agora eu tenho que fazer menos coisas. That's not Jesus' idea. Mas não é a ideia de Jesus sobre graça, não. In Matthew chapter 5, Em Mateus, capítulo 5, let's open there so you guys can see this part. eu quero que você abra lá comigo. Jesus talks about what we as disciples should look like. Jesus, ele nos fala como nós, discípulos dele, deveríamos agir. In verse 21, he says, "You have heard that it said to the people long ago, 'Do not murder.'" Versículo 21, Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. And then he says in verse 22, "But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment." Aí no versículo 22 ele diz: mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. And so Jesus takes the law Então Jesus, ele pega a lei and he makes it even more difficult. e ele torna ainda mais difícil. Right? Certo. It's no longer just a list of rules, Porque não é apenas uma lista de regras. but now I want to change what's in your heart. Mas agora ele está nos dizendo com essas palavras: eu quero mudar teu coração. So then he does that with adultery. E aí ele fala sobre adultério, He does that with divorce. ele fala sobre He divórcio, does that with oaths, ele fala sobre juramentos, and loving our enemies. e ele fala sobre o amor aos inimigos. He's saying this is what the law says, E ele está comparando, ele fala: olha, isso é o que a lei diz, but I want to do so much more than that. mas eu quero fazer muito mais do que isso. Because I don't want you to just be okay following rules. Porque eu não quero que vocês se acomodem seguindo regras. He says, I want you to leave the rules and I want you to come into a relationship. Jesus diz: eu quero que vocês abandonem as regras e que vocês passem a viver um relacionamento I want to comigo. completely transform your heart. Eu quero totalmente transformar o coração I de don't want you to look vocês. at the rules. Eu não quero que vocês olhem para as regras. I want to change you completely. Eu quero que vocês olhem para mim. Eu quero transformar vocês completamente. That's what sanctification looks E like. é isso que é It's not santificação. looking at a list of rules, Porque não é olhar uma lista de regras, but it's looking at Jesus mas é olhar para Jesus. and allowing him to change our heart. E enquanto olhamos, deixar que Ele transforme o nosso coração. Jesus goes on in Matthew chapter 6, Jesus, ele continua em Mateus capítulo and 6. still teaching in this same idea. E ele continua ensinando sobre a mesma ideia. He talks about the religious things that we do. Ele fala sobre as coisas religiosas que nós fazemos. He talks about giving to the needy. Ele fala sobre dar aos pobres. He talks about prayer. Ele fala sobre oração. Talks about Ele fasting. fala sobre jejum. He talks about giving. Ele fala sobre dar. These are the religious acts that we do. Porque esses são atos religiosos que nós fazemos. And he says, I don't want you to just do those anymore. E Jesus fala: eu não quero que vocês apenas façam isso. Because even the hypocrites do that. Porque os hipócritas também fazem isso. We can do all those good things, Nós podemos fazer todas essas coisas boas and we can still be e hypocrites. ainda podemos ser hipócritas. And how does that happen? E como que isso é possível? He says here in chapter 6, it's because we're looking for a reward from men. Jesus nos conta como. No capítulo 6 ele fala: isso acontece quando nós procuramos uma recompensa
recompensa de homens. When we're trying to seek sanctification, Quando nós estamos buscando santificação, looking at men, olhando para o homem, we'll just become hypocrites. nós nos tornamos hipócritas. The work of Jesus, the work that Jesus has for A us, obra que Jesus fez por nós is a work to transform our hearts, é uma obra de transformação do coração. so that we'll do those good works, Então nós vamos acabar fazendo essas boas but we'll do it obras, from a transformed heart, mas a gente vai fazê-las com o coração transformado, in a love relationship. por causa de um relacionamento de amor com And Ele. so, when we think about this idea of sanctification, Então, quando a gente pensa sobre a ideia de santificação, we have to understand nós temos que entender the transformation that happens, the process of sanctification that o happens. processo de santificação, ele acontece It happens through a relationship with Jesus. somente através de um relacionamento com Jesus As we are Cristo. in love with Jesus, Então, enquanto nós estamos em amor com Ele, amando Ele, and then He will give us the power to change. Ele nos dá o poder para sermos transformados. Let's look at another story. Eu quero olhar uma outra história. Let's look at James. We'll look at the teaching of James here. Eu quero olhar no ensino de Tiago. James chapter 4. Tiago, capítulo 4. James, he is all about doing. Tiago, ele fala muito sobre fazer. And he kind of focuses on that side of things. As he looks at our works. Ele fala bastante sobre as nossas obras. But I was reading in James a couple days ago, Mas eu estava lendo Tiago alguns dias atrás. and I read this part, and it really touched me. Eu li essa parte que realmente tocou meu coração. Let's read the first four verses, James 4, verses 1 through 4. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. James is harsh, huh? Whew, man, that one hurt. James is harsh. Tiago é duro, né? Jesus. But I mean, he tells the truth. Mas ele fala a verdade. And so he talks about this problem that's happening. Então ele está falando do problema que estava acontecendo. He's talking about the fights that are happening among them. Ele estava falando das guerras, das brigas que estavam acontecendo no meio da igreja. He's talking about the lack of answered prayer. E ele estava falando dessa falta, né, de oração não respondida, né, das orações que não eram respondidas. And he's saying it's because you're adulterous. E ele está falando porque vocês são adúlteros. So there's clearly a lack of sanctification happening. Então, certamente havia uma falta de santificação aqui. But I want you to notice how he treats this problem. Mas eu quero que vocês percebam como é que ele lida ou trata esse problema. In the first four verses, it's very clear that there's a very big problem. Nos primeiros 4 versículos, é claro para nós que existia um problema muito grande aqui. But then in verse 5, look what he says. Mas aí no versículo 5, olha só o que ele diz. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? So here he says, the answer to this problem is not stop doing these bad things. Então a resposta para o problema não é pare de fazer essas coisas erradas. James tells us the list of these bad things that are happening. Tiago ele lista as coisas erradas que estavam acontecendo. And he doesn't just say,
these bad things are happening, stop doing it. Ele não diz apenas, olha, essas coisas são erradas, pare de fazê-las. First, he says, God is grieved Não, ele fala primeiro, não, Deus está machucado. that God is envious of us. Deus, ele está triste e ele tem ciúmes de nós. But then look at what it says in verses 7 and 8. Mas olha aí o que ele fala no versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. So then the answer that James gives us, A resposta que Tiago nos dá, first he says, look at God's heart for you. primeiro ele fala, olha o coração de Deus para você. And then he says, submit to God. E aí ele fala, submetam-se a Deus. And then he says, come near to God. E aí terceiro ele fala, aproximem-se de Deus. The answer here to the lack of sanctification, Então a resposta a essa falta de santificação it starts by coming back to the relationship with God. começa nessa volta a um relacionamento com Deus. And then after we come back to him, E aí depois que a gente se aproxima dele, then we can wash our hands, a gente pode ter as mãos limpas. purify our A hearts. gente pode ter o coração purificado. And then he even says, grieve, mourn, and wail. E aí ele fala um Verse 9. pouquinho mais de ais, né, de tristezas aqui. He says to humble yourself before the Lord in verse 10. Ele fala no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor. So there is absolutely has to be this brokenness over sin. Então não há dúvida que é necessário que aconteça esse aquebrantamento no coração por causa do pecado. But notice that it comes after we come back to the relationship. Mas observem o que acontece depois que a gente volta a um relacionamento íntimo com o Senhor. First he says, come near to God. E primeiro ele fala, aproximem-se de Deus. First come back to him. Primeiro voltem para Ele. That's where we have to find the strength for sanctification. Porque é nele que encontramos a força para a santificação. And then we will be grieved. E aí então nós vamos entristecer, We'll- nós vamos nos humilhar. We'll be broken over our sin. Nós vamos ser quebrantados. Because when we're in a love relationship, Porque quando nós estamos num relacionamento de amor, we don't want to be against God. a gente não quer ficar contra Deus. We want to be pleasing to him. A gente quer agradar a Deus. And so we have to come back to that relationship Então nós precisamos voltar a esse relacionamento so that we can have the strength to live the right way. para que a gente tenha força para viver corretamente. I'm teaching Genesis at the school. I Eu was estou teaching this week. ensinando Gênesis nessa última semana lá na escola. And I thought it was interesting, I was noticing this week, Eu achei que era interessante that in Genesis chapter 12, Abraham is called. que em Gênesis capítulo 12, Abraão é chamado. In chapter 15, he's justified by faith. E no capítulo 15 ele é justificado pela fé. And then in chapter 17, God asks him to be circumcised. E no capítulo 17 Deus pede que ele seja circuncidado. I think it's interesting that it started with the relationship Então eu achei interessante que tudo começou com relacionamento. and then came circumcision later. E a circuncisão veio lá embaixo, né? Bem depois. He didn't tell him start by being circumcised. He didn't start with circumcision. Deus ele não começou com Abraão a partir da circuncisão. He started with relationship. Ele começou com relacionamento. And circumcision is that picture of like sanctification, E a circuncisão é uma figura para nós da santificação, of being separate to God de ser separado para Deus. and of cutting away the flesh. E o modo de cortar a carne, de deixar a carne de fora. But that has to flow from our relationship with Him. Mas isso tem que fluir do nosso relacionamento com Ele. It starts with that base of a love relationship. Isso tem que começar com essa base de um relacionamento de amor. Let's look at, I want to just share one more thought here. Eu quero quickly. compartilhar mais um pensamento This sobre is isso. it, and then we're going to finish. Exodus chapter 19. E a gente termina com isso. Exodus 19. Êxodo 19. And Peter's going to tell us the same thing about us in the New Testament.
Peter. Yeah. Pedro vai nos falar a mesma coisa no Novo Testamento. But I want to see it here because there's one section that I really like. Mas eu quero ver com vocês aqui porque é uma seção que eu amo. Verses 3 through 6. Versículos de 3 a 6. Logo Moisés, Êxodo 19, de 3 a 6. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. 3 to 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. So here God talking to Israel, Então Deus está aqui falando com Israel, and he says how he carried them on eagle's wings. e ele fala como Deus transportou eles sobre asas de águias. And then he says, and brought you to myself. E ele diz aqui, e os trouxe para junto de mim. God came to them, Deus, ele veio para and he eles put them on his back. e colocou eles nas costas, And colocou o povo em suas He costas. lifted them up on eagle's wings. E Deus os exaltou, os ergueu como sobre asas de águia. And then he brought them to himself. E ele trouxe nisso o povo para junto de si mesmo. And that was all the work of God. E essa é como funciona, isso é como funciona a obra de Deus. He did all the work. Deus, ele faz toda a obra. It was all his strength. É tudo força dele It mesmo. was all his grace. É tudo a graça He dele brought us to himself. que nos traz para ele. And then he says, and now your response is to obey. E aí ele diz, a resposta de vocês diante de tudo isso é obedecer. And then you will be a holy nation, E aí vocês então serão uma nação santa, sanctified. santificados. That's how we live sanctification. É dessa forma que nós vivemos a santificação. He did all the hard work, Ele fez todo o trabalho pesado. and he called us to himself, E ele apenas nos chama para si, to a relationship with him, para um relacionamento com ele. not to a list of rules, Não para uma lista de regras, but he, by his grace, mas para que através da graça dele, he sanctified us, ele nos santifique. and he will continue to sanctify E us ele continue a nos santificar. as we live in a relationship with him, Enquanto nós vivemos nesse relacionamento de amor and com we ele. learn to live pleasing to him, Nós estamos aprendendo a viver de forma agradável a ele. separate from the world Separados do mundo, and separated to Jesus. separados para Jesus. Amen. Amém? Let's pray. Vamos orar. Lord, thank you for your word. Senhor, obrigado pela tua palavra. Thank you for what we're learning here today, Senhor, obrigado por aquilo que estamos aprendendo aqui hoje and for all that you're still going to do. e por tudo o que o Senhor vai fazer. But I pray that these things that you speak to us, Eu oro que estas coisas que o Senhor está falando conosco, that you would plant them deep in our hearts, o Senhor possa aprofundá-las no nosso coração, so that they would bear fruit para que a gente possa produzir muitos frutos, as we abide in you. enquanto nós permanecemos em Ti. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Glória a Deus. Thank you so much. Irmãos, no meu relógio são 20 para as 11. É isso mesmo? 15? 5, 10, 15. Tá bom. 15 para as 11. O que nós vamos fazer é o seguinte. A próxima sessão, se eu não me engano, vou confirmar, mas casados... Sim, mas casados e solteiros, né? Então nós vamos ter os casais aqui e os solteiros nós vamos ter na área do café, tá bom? Lá na hora no refeitório, tá bom? E a gente vai estar lá em 11 horas, tá bom? 11 horas. A gente vai fazer 15 minutinhos antes, já que a gente acabou 15 minutos mais cedo, beleza? Então é isso aí.
Deus abençoe. Casados aqui, solteiros no refeitório, 15 para as 11. 11 horas. 11 horas.